Determine a equação da reta que passa pelos pontos 1, 3 e 7, 5. Bom, eu poderia fazer... Tem duas formas de fazer essa questão. Eu poderia fazer como eu já fiz uma anterior, era a questão 10, na verdade um desdobramento da questão 10, em que eu dava 2 pontos, né? Aí tinha a reta que passava por esses 2 pontos, e eu pegava a relação entre as coordenadas de um terceiro ponto genérico que estivesse sobre essa reta. Essa é a forma geométrica de fazer. Aí faz a semelhança de triângulos, tal, enfim. Só que agora a gente já tem uma informação adicional. A gente já sabe como é a cara de uma equação de reta. Né? A gente acabou de provar que toda reta que está no plano cartesiano, né, toda reta não horizontal e não vertical, que está no plano cartesiano, e é o caso aqui, né, porque se esse x é diferente desse aqui e esse y é diferente desse aqui, então esses dois pontos não estão nem na mesma linha horizontal, nem na mesma linha vertical. Então ela atende aquele critério lá. Eu já sei que então essa reta, a equação dela vai ser do jeito y igual fulaninho vezes x mais beltraninho. Tá? Lembrando, esse x e esse y são as variáveis. Tá? Então eu só preciso descobrir quem são esses coeficientes a e b que satisfazem a reta que passa por esses dois pontos. Tá? Então, eu vou usar essas informações aqui, as coordenadas desses pontos, para descobrir esses coeficientes a e b, certo? Então, assim, o que esse ponto aqui me diz? Ele está me dizendo que quando x é 1, y tem que ser 3. E eu sei que tem que satisfazer uma equação desse tipo aqui. Tá? Então, eu vou substituir esses caras aqui. Tá? Então, se eu sei que a equação tem essa cara, e sei que quando x é 1, y é 3, então eu tenho essa relação aqui. 3 igual a vezes x mais b, certo? Vou fazer a mesma coisa para esse ponto aqui. Então, quando x é 7, eu sei que y tem que valer 5. Então, vai ficar 5 igual a vezes x mais b. Tá? Então, lembrando, eu tenho que descobrir quem são esses coeficientes, a e b, tá? Que satisfazem essa relação aqui. Tá? Então, eu ganhei aqui um sisteminha para resolver. Tá? E esse é fácil de resolver, porque já está aqui na cara quem eu posso eliminar aqui, esse b. Então, vamos reescrever aqui esse sistema para ficar mais fácil de ver. Vai ficar 3 igual a mais b. E 5 igual aqui 7a mais b. 7a mais b. Vou até inverter aqui, botar esse aqui por baixo, só para ficar mais fácil de fazer a leitura da coisa. Obviamente, né? Não alterei nada do meu sistema. Mas por que eu fiz isso? Porque estando esse b aqui já isolado, tá? Mais b aqui, se eu subtrair uma equação da outra, tá? Eu vou ter o seguinte, isso menos isso, igual isso menos isso, né? 7a menos a vai dar 6a, e b menos b vai dar 0, então não preciso nem colocar nada aqui. Então, com isso aqui eu já tenho o valor de a. Vai ficar dividindo tudo por 6 agora, né? Vai ficar a igual a 2 sobre 6. Então, a igual a 1/3. Tá? Então, daqueles dois coeficientes que eu precisava descobrir, já descobri o primeiro aqui. Esse primeiro vale 1/3. Tá? Para descobrir o b, aí tanto faz, é só jogar em uma dessas duas equações aqui, que relacionam a e b. Vou jogar nessa aqui, que é mais fácil de trabalhar. Então, vai ficar 3 igual a, que é 1/3, mais b. Deixa eu tirar esse aqui, está parecendo um sinal de menos. É só um risquinho lá acidental. Então, continuando aqui, vai ficar b é igual a 3 menos 1/3. Bom, 3 é a mesma coisa que 9/3, né? Vai ficar b é igual a 3 menos 1/3. Então, b é igual a 8/3. Pronto, descobri os dois coeficientes, a e b, que satisfazem essa relação entre os valores de x e y. Tá? Então, resposta, a equação da reta vai ser y igual a vezes x mais b. B deu 8/3, né? Deixa eu até comentar aqui, porque essa mesma resposta ela pode aparecer com diferentes roupagens.
Então poderia estar uma coisa do tipo... Poderia estar assim também. É que eu posso fazer essa multiplicação entre as frações, né? Ia ficar x sobre 3 mais 8 terços. Ou poderia juntar isso em uma fração só. Poderia ficar assim, x mais 8 sobre 3. Ou poderia multiplicar tudo por 3. Ficaria 3y igual a x mais 8. Enfim, tá? São diferentes formas de apresentar a mesma coisa. Tá? Então, se for tipo uma questão de múltipla escolha, que não tiver exatamente assim, tiver assim, né? Não é a mesmíssima coisa. Ok? Eu queria voltar naquela questão que a gente provou que toda reta tem como equação uma expressão de função afim, tá? Né? Que a gente concluiu, né? Que toda reta vai ter uma equação dessa forma aqui. Só que esse coeficiente aqui, eu queria falar uma coisinha a respeito dele. Quando a gente chegou nessa conclusão aqui, esse azinho aqui, ele era oriundo da expressão, deixa eu colar aqui, d menos b, d menos b sobre c menos a. Tá? Se você voltar lá no vídeo, você vai ver que ele veio daqui. E essa razão, d menos b sobre c menos a, era as razões dos catetos de um dos triângulos lá que eu destaquei. Tá? Então, esse cateto na vertical era d menos b, e esse cateto na horizontal, c menos a. Tá? E aí, uma coisa que o pessoal tende a errar, e é compreensível, é achar que isso aqui, tá, é necessariamente o valor da tangente desse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Certo? Então, como é que seria a tangente do alfa? Seria, de fato, a razão entre o cateto oposto a ele, d menos b, sobre o cateto adjacente ao alfa, c menos a. Tá? Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, é só uma ressalva que eu quero fazer aqui. Se você quiser saber o que é isso, então vai ter que ir lá na playlist de razões trigonométricas. Mas, enfim. Então, por que então que esse cara não é a tangente do alfa? Porque aqui tem um detalhe. Esse triângulo ele veio da relação entre as coordenadas que eu tracei lá de um plano cartesiano. Tá? Então, era uma coisa assim. Tá? Então, aqui era o d menos b, aqui o c menos a. Tá? E em um plano cartesiano, não é obrigatório, eu também já tinha comentado isso, que o eixo horizontal esteja na mesma escala do eixo vertical. Então, assim, se os dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical, estiverem na mesma escala, ou seja, a unidade aqui, o 1 aqui, for do mesmo tamanho do 1 daqui, essa distância igual a essa aqui, de 0 até 1, igual a de 0 até 1 aqui, aí sim, é essa razão aqui, dessa distância na vertical para essa distância na horizontal, a razão entre elas aí sim vai ser igual à tangente do alfa, certo? Então, só para a única questão particular em que isso aqui, esse coeficiente, coincide com a tangente desse ângulo de inclinação aqui da reta em questão. Tá? Esse ângulo que eu poderia ter desenhado aqui, né? Só para ficar mais explícito, que é a inclinação da reta em relação ao eixo horizontal. A mesma coisa, né? São retas paralelas aqui, né? Aqui na horizontal também, cortadas por essa transversal, que é a própria reta do gráfico. Então, isso aqui, esse coeficiente aqui só vai ser a tangente daquele ângulo ali de inclinação, de inclinação da reta, se os eixos estiverem na mesma escala. Caso contrário, não. Tá? Então, eu prefiro chamar esse coeficiente aqui de coeficiente que ele de fato está ligado àquele ângulo, tá? Mas não necessariamente a tangente. Vai ser a tangente se os eixos estiverem na mesma escala. Mas como está ligado ao ângulo, então a gente chama de coeficiente de inclinação. Até uma coisa que a gente já tinha visto em questões anteriores é que se esse coeficiente aqui for positivo, então a reta vai ser crescente, estritamente crescente. E se for negativo, quer dizer, a reta que a gente não sabia que era reta ainda. Eu falei, a função vai ser estritamente crescente. E se esse a for negativo, a função vai ser estritamente decrescente. Tá? Esse cara aqui também tem um nome. Tá?
Não é difícil saber por que ele tem esse nome. É coeficiente. Não vou nem provar aqui, vou deixar para quem quiser. Coeficiente linear. Tá? Ele tem a ver com essa interseção aqui da reta com o eixo vertical. Aí eu deixo para vocês verem que relação é essa. Não é difícil, não. Esse coeficiente está de fato ligado a esse ângulo aqui de inclinação dessa reta em relação ao eixo horizontal, mas só vai ser a tangente do ângulo se os eixos x e y estiverem em uma mesma escala. Tá? Senão vai distorcer aquele triângulo e aí, portanto, vai distorcer o valor da tangente. Certo? Sobre esse coeficiente A, ele tem mais uma interpretação que eu queria comentar aqui. Então, isso que eu falei do coeficiente de inclinação, né, que tem a ver com a inclinação da reta, já que o gráfico é uma reta, seria a característica geométrica desse coeficiente, a interpretação geométrica dele. Tá? Mas, deixa eu pegar um exemplinho aqui para a gente ver que tem uma relação algébrica também. Tá? Então, eu vou pegar 3x menos 2. Certo? E aí, vou pegar alguns valorizinhos para y e calcular alguns valorizinhos para x e calcular o y associado. Então, eu vou pegar alguns valores consecutivos aqui de x. Tá? Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tá? Qualquer sequência aí de caras que eu vou... O x vai aumentando de 1 em 1. Tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o y associado aí? Então, para x igual a menos 2, substituindo aqui, vai ficar 3 vezes menos 2, menos 2, isso vai dar menos 6, menos 2, que dá menos 8. Para x igual a menos 1, 3 vezes menos 1, menos 2, isso vai dar menos 3, menos 2 dá menos 5. Vai ficar 3 vezes 0, nem precisava, pai. 3 vezes 0, menos 2, que dá menos 2. 3 vezes 1, menos 2, que dá 1. 3 vezes 2, menos 2, que dá 4. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui, o x está aumentando de 1 em 1, certo? E aqui o y, será que tem algum padrão também rolando? Pensa comigo. Quando eu faço 3 esse essa parte aqui, é tipo uma tabuada do 3 que eu estou fazendo aqui. Claro que tem os caras negativos aqui, o 0, tudo, mas tem esse comportamento igual de uma tabuada. Tá? Então, o resultado aqui, só dessa parte vermelha, vai aumentando de 3 em 3. Né? Se essa parte aqui vai aumentando de 1 em 1, então o triplo disso, obviamente, vai aumentando de 3 em 3. E o fato de subtrair 2 não vai alterar em nada essa coisa. Então, esse resultado aqui também vai aumentando de 3 em 3. Tá? Então, se aqui aumenta de 1 em 1, aqui anda, vou botar assim, de 3 em 3. Tá? Isso aqui mais 3 dá isso, que mais 3 dá isso, que mais 3 dá isso, que mais 3 dá isso, e por aí vai. Tá? Então, essa é a característica geométrica desse sujeito aqui, tá? Que é esse cara que é o responsável por isso. Se aqui, em vez de 3x, fosse, sei lá, 5x, o resultado aqui, né, se o x vai andando de 1 em 1, o resultado aqui vai andando de 5 em 5. Se fosse menos 3, em vez de mais 3, o resultado aqui ia ser diminuir de 3 em 3, certo? Então, esse coeficiente aqui, ele também tem o caráter que a gente chama de taxa de variação. Tá? É a taxa pela qual o y varia aqui. Né? Então, andando de 3 em 3. Né? Então, seria a interpretação algébrica desse camarada aqui. E, além da interpretação geométrica do coeficiente de inclinação.